chamo. Estamos no segundo Sincope, nosso congresso Senso Médio e Oncologia Personalizada. E a gente vai começar com a exposição dos trabalhos que foram escolhidos para apresentação oral. O primeiro deles é Epidemiologia do Câncer Coloretal e Unidade de Referência em Oncologia em Manaus, da aluna Clarissa. Pode vir. Você tem 5 minutos. Boa tarde a todos. Então, como foi dito, me chamo Clarissa Lacorte e irei apresentar o projeto intitulado Epidemiologia do Câncer Coloretal e Unidade de Referência em Oncologia no Amazonas. Bom, o câncer coloretal é designado uma doença heterogênea pelo fato do seu desenvolvimento ser multifatorial. A sua incidência encontra-se relacionada diretamente ao crescimento e envelhecimento populacional. Esses tumores, eles geralmente dão origem através de lesões pré-cancerosas, intituladas pólipos. Então, o objetivo é descrever a epidemiologia do câncer coloretal em unidade de referência em oncologia no Amazonas, caracterizar o perfil sociodemográfico e clínico e relacionar ambos os perfis. É um estudo descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa, onde abrangeu casos de câncer coloretal de 2009 a 2018, ou seja, um período de 10 anos. Então, identificou 100 pacientes diagnosticados com câncer coloretal de forma geral. Quando eu falo de forma geral, estou falando no sentido do diagnóstico, onde predominou-se neoplasia maligna do reto com 73%. Nesse estudo, 93% desses pacientes passaram por algum tipo de cirurgia, onde a literatura aponta a cirurgia como primeira escolha na maioria dos casos, além de ser um padrão ouro. 58% realizou quimio-radioterapia, podendo isso estar associado a uma melhor efetividade no tratamento. E a forma histológica que predominou-se foi adenocarcinoma. Fazendo uma breve associação dos perfis, aqui podemos observar no gráfico que a população masculina, 91,2% foi diagnosticado com adenocarcinoma, sendo 35,1 naturais do Amazonas, 16,4 são têm idades acima de 50 anos, 31,6 possuem baixa escolaridade e 28,5 possuem histórico familiar para câncer. Em relação à população feminina, 81,4 foram diagnosticados com adenocarcinoma, 29,5 são naturais do Amazonas, 19,7 possuem idades acima de 50 anos e 39,5 possuem baixa escolaridade, 16% histórico familiar para câncer. Podemos observar uma predominância de casos em indivíduos com idades acima de 50 anos, no entanto, houve casos em indivíduos com idades abaixo de 50 anos. Inclusive, foi feito um intervalo de idades de 20 a 40 anos, onde observou-se que 14% e 24,5% da população masculina e feminina, respectivamente, possuíam idades abaixo de 50 anos. Em síntese, a gente ainda tem o câncer coloretal predominando em indivíduos com idades acima de 50 anos, adenocarcinoma como tipo histológico mais comum, indivíduos considerados vulneráveis pela sociedade devido à baixa escolaridade, meio de convívio, alimentação. E vale ressaltar que houve uma predominância de casos no ano de 2017, seguido de 2018, podendo isso estar atrelado à melhoria no rastreio. No mais, obrigada. Parabéns pela sua apresentação. A Marcela precisa fazer algumas perguntinhas para você. Por mim, está tudo bem. Eu achei interessantíssimo a descrição da epidemiologia, sabendo que o câncer coloretal no Amazonas é tão incidente, né? E é importante a gente saber, porque daí surgem as mais perguntas para fomentar novas pesquisas, né? Marcela. Olá, tudo bem? Parabéns pela apresentação. O legal de epidemiologia é que a gente começa a ver o perfil do Amazonas, né, do nosso estado. Só que assim, o que eu senti um pouquinho de falta é se esse perfil iria corroborar com o resto do Brasil, porque o que é legal da epidemiologia da gente ver, da parte clínica, aplicabilidade clínica, é se está igual ao resto do Brasil ou não. Então, assim, eu acho que faltou só essa comparaçãozinha ali na discussão, mas o resto do trabalho é muito bom, bem descritivo, o que deixou bem legal e interessante para a gente discutir. Na hora de discussão, então, a gente... Então é isso, no mais, parabéns.
O próximo trabalho a ser apresentado é o trabalho da equipe da Emily Barbosa e vai ser apresentado pela Jéssica Miguel, intitulado Estudo Epidemiológico das Neoplasias de Glândula Tireoide no Estado do Amazonas. Jéssica. Obrigada, doutor Abner. Boa tarde a todos. Eu sou Jéssica Miguel, sou acadêmica de medicina no 4º período. E o doutor Abner já falou aqui o título do nosso trabalho. E o câncer de tireoide, sabemos que é o câncer endócrino mais prevalente no mundo. Portanto, com isso é reforçada a necessidade de estudar os múltiplos fatores etiopatogênicos relacionados ao desenvolvimento dessa doença. E com isso, então, objetivou-se avaliar e atualizar a epidemiologia das neoplasias de tireoide tratadas cirurgicamente no Hospital de Referência Oncológica no estado do Amazonas. O nosso método é um estudo observacional e transversal de pacientes submetidos à cirurgia de tireoidectomia em busca de determinar a faixa etária, neoplasia mais comum, dentre outras variáveis epidemiológicas. Como resultados, de maio de 2019 a maio de 2022, 191 pacientes fizeram a cirurgia nesse centro de referência oncológica no estado do Amazonas e a média de idade desses 191 pacientes foi 48 anos. E, como resultados, também temos que 59 casos operados não possuíam histopatológico registrado em prontuário. Então, demonstrando a necessidade do serviço particular em suprir essa necessidade. Concomitantemente, com a falha do registro no prontuário desses pacientes, ou a falha no acompanhamento pós-operatório. Então, falando da epidemiologia desses casos, dessas cirurgias realizadas, como resultados, a maioria foi do sexo feminino, como aqui no gráfico 1, representando 90% desses 191 pacientes. Quanto à etnia, a maioria eram pardos, 63%. Quanto à naturalidade, a maioria era do interior do estado do Amazonas, representando 89 pessoas, 46,6%. Porém, a maioria deles eram procedentes de Manaus mesmo. Quanto aos fatores de risco, comportamento de risco desses pacientes, a maioria não era etilista nem tabagista. Aqui, 134 não eram tabagistas e 119 não eram etilistas. A maioria deles não tinham esse comportamento de risco. Com relação ao tipo dessa neoplasia, a maioria registrada em prontuário foi de 111 pacientes, representando 58,1% desses pacientes. Então, a análise desse perfil da glândula tireoide desses pacientes que foram submetidos à cirurgia nesse período de 3 anos, demonstrou a prevalência do sexo feminino, com a média de idade de 48 anos, o que corrobora com a literatura que temos já com relação a esse tipo de estudo, e a maior parte histológica dessas neoplasias era carcinoma papilífero. É isso sobre esse estudo acerca das neoplasias tireoidianas. Muito obrigada. Eu achei que sua apresentação realmente preencheu todas as dúvidas que a gente tem. Prevalência, idade e tipo histopatológico. Parabéns. Parabéns a apresentação e, assim, muito legal a comparação, que realmente é o perfil que a gente encontra, né, na literatura. Então, muito parabéns.
do Luigi Lima de Castro, que é o que vai apresentar o trabalho. Olá, boa tarde. Meu nome é Luigi e eu vou falar um pouco sobre o carcinoma hepatocelular do perfil clínico epidemiológico dos pacientes atendidos na Fundação Hospital Adriano Jorge. Então, primeiramente, o que é o carcinoma hepatocelular? O carcinoma hepatocelular ele é um câncer primário do fígado, é o quinto câncer mais comum no mundo e está entre as principais causas de mortalidade, associada ao câncer no mundo. E ele tem uma peculiaridade que, em torno de 90% dos casos, ele é associado a uma doença hepática prévia, como no caso das hepatites virais, como a hepatite B, hepatite C e hepatite D, a cirrose alcoólica e também a esteatose hepática, que está crescendo atualmente. Além disso, no Brasil, a principal causa de câncer hepatocelular é o vírus da hepatite C. Então, a maioria dos pacientes com carcinoma hepatocelular, eles têm o vírus da hepatite C. Ele é o vírus mais associado ao câncer. No que diz respeito à metodologia, foi um estudo transversal descritivo, onde a gente analisou cerca de 523 prontuários de pacientes com hepatopatias atendidos na última década na Fundação Adriano Jorge. E foram incluídos pacientes que tiveram o diagnóstico de carcinoma hepatocelular confirmado através do exame de imagem ou do histopatológico. E foram feitas análises das variáveis epidemiológicas, das variáveis clínicas, dos achados radiológicos tumorais e também do estadiamento no momento do diagnóstico. Como resultados, a gente identificou 19 pacientes diagnosticados com carcinoma hepatocelular, sendo a maioria desses pacientes homens e com a idade média de 56 anos. No que diz respeito à etiologia da doença, a gente observou o vírus da hepatite B presente na maioria dos pacientes. Ele esteve presente em 11 dos 19 pacientes que a gente identificou. Só que o que chama a atenção? Que desses 11 pacientes, 2/3 desses 11 pacientes tinham a co-infecção de um outro vírus, que é o vírus da hepatite D, como a gente pode ver aqui. E quando a gente faz uma análise geral, o vírus da hepatite B associado ao vírus da hepatite D, ele é responsável por cerca de 36% dos casos. Na sequência veio o vírus da hepatite B isolado, seguido do álcool e do vírus da hepatite C. Em relação à presença de cirrose, 80% desses pacientes eles tinham diagnóstico de cirrose, a cirrose estava presente. E no que diz respeito ao estadiamento, cerca de metade desses pacientes estavam em estágios muito precoces ou intermediários, de acordo com os critérios de Barcelona. Isso é importante porque ele vai impactar diretamente no tipo de terapia escolhida, que no nosso caso aqui a principal foi o transplante hepático, realizado em cerca de 58% dos pacientes. Na sequência veio a quimioembolização arterial transcatéter com 10% e a terapia sistêmica, o sorafenib, com 10% também. O que a gente concluiu com o nosso estudo? Que, em relação à idade e o sexo, ele foi ok, com a literatura nacional, foi de encontro, mas quando a gente faz a análise da etiologia, a gente encontra uma diferença, porque enquanto a literatura nacional em todo o território brasileiro indica para o vírus da hepatite C como principal responsável pelo carcinoma hepatocelular, aqui a gente identificou o vírus da hepatite B associado ao vírus da hepatite D. Isso se dá devido à alta endemicidade local do vírus da hepatite D. De acordo com o Ministério da Saúde, nas 2 últimas décadas, cerca de 80% dos casos de hepatite D foram somente aqui da região norte. Isso se reflete não só em relação à etiologia do vírus, da hepatite, como também na etiologia do câncer do fígado. Outra coisa, em relação ao estadiamento em fases precoces, isso se deve por quê? Porque, a maioria dos estudos do Brasil, eles indicam para um diagnóstico na fase mais avançada. Só que, como a gente viu, metade dos diagnósticos foram em fases precoces. Mas isso se deve devido à característica do nosso serviço. Porque quando o paciente ele é diagnosticado com carcinoma hepatocelular e tem a necessidade de fazer o transplante hepático, ele é referenciado para o Adriano Jorge. Então, foi esse o nosso viés, de ter um alto número de pacientes diagnosticados em fases precoces. Mas, no geral, isso não acontece, infelizmente. Do mais, eu acho que foi isso minha apresentação e eu agradeço a todos, a doutora Cristina Mello ali, minha orientadora. E é isso, gente. Obrigado. Parabéns pela apresentação. É muito visível que você domina bem o tema, então foi muito legal ver sua segurança na hora de apresentar, o trabalho muito bem feito, com uma orientadora maravilhosa. E, assim, muito legal ver que, assim, a gente consegue, mesmo no perfil epidemiológico, ver diferenças na literatura e a gente adaptar para a nossa realidade. Então, o seu trabalho foi muito importante. Muito obrigada.
A importância disso, porque a gente fala tanto em hepatite D e a gente que B, né? E a gente que trabalha com método de imagem tem que ficar mais atento, né? É um dado bem legal que vocês acho que deveriam divulgar mais, tá bom? Mas o trabalho foi excelente. Próximo trabalho que irá se apresentar, a caracterização clínica epidemiológica de pacientes portadores de papilomatose laríngea, uma série de casos, e quem vai apresentar é a Pamela Vidal. Seja bem-vinda. Boa tarde, o meu nome é Pamela Vital, eu sou orientanda da doutora Valquíria. O nosso projeto consiste na caracterização clínica e epidemiológica de pacientes portadores de papilomatose laríngea. Tratou-se de uma série de casos. A papilomatose laríngea ela é uma neoplasia benigna que consiste no aparecimento de papilomas na região da laringe. A sua causa está relacionada ao vírus do papiloma humano, sendo caracterizada pelos genótipos com baixo grau de malignidade, os genótipos 6 e 11. O nosso estudo ele tratou-se de um estudo observacional, transversal e prospectivo. Foi realizado em parceria entre a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas e o Hospital Infantil Dr. Fajardo. Nós fizemos a etapa de abordagem ao paciente em uma consulta laboratorial, coleta de dados, aplicamos o TCLE e fizemos também a aplicação de um questionário padrão para a coleta de dados epidemiológicos. O nosso parceiro no hospital infantil era o Dr. Fabiliano, foi ele quem realizou a cirurgia, ele retirou um fragmento da lesão, da papilomatose, e trouxe para a gente. Na fundação, nós fizemos a extração do DNA, fizemos a quantificação também para verificar a integridade do material que foi extraído, e posteriormente nós fizemos uma PCR convencional para a detecção de HPV genérico. As amostras que nós tínhamos foram positivas para o HPV genérico. Por conta disso, nós fizemos uma segunda PCR convencional para verificar a presença dos genótipos 6 e 11. Também obtivemos resultados positivos e fizemos 2 PCRs em tempo real para descartar a possibilidade do HPV 16 e 18, que são os genótipos com alto grau de malignidade. Esses resultados também foram negativos. Nós tivemos alguns problemas na execução do nosso projeto por conta de atrasos junto ao Comitê de Ética, o que atrasou as nossas coletas. Por conta disso, tivemos apenas 2 pacientes, uma menina de 3 anos de idade e um menino de 5 anos de idade. Esse aqui é a eletroforese, né, da PCR que foi feita para eles. Temos aqui no número 1 o branco, 2 é o controle positivo, 3 é o controle negativo, 4 é a primeira amostra do primeiro paciente, 2 é a segunda amostra e 6 é uma amostra positiva para HPV. 7 é o marcador. O que nós concluímos foi que nesses pacientes, nas lesões das papilomatoses que eles tinham, dos papilomas que eles tinham, havia a presença do HPV com baixo grau de malignidade, os tipos 6 e 11. Nós também tivemos algumas dificuldades, como já disse, para encontrar pacientes. Também acreditamos que a problemática da Covid-19, tendo em vista que os hospitais eles acabaram voltando a sua atenção para os pacientes que estavam com a Covid e acabaram reduzindo os atendimentos eletivos, como exames e consultas de rotina. Além do incentivo à população a permanecer em casa, houve um declínio na ida desses pacientes até os hospitais, o que também dificultou que nós encontrássemos pacientes que se enquadrassem nos nossos critérios de inclusão para a realização do nosso projeto. Mediante o que nós vimos, nós concluímos que seria interessante novos estudos com um número maior de pacientes para ter um resultado melhor quanto às características clínicas e epidemiológicas. Muito obrigada. Oi, bom dia. Eu fiquei com dúvida
A papilomatose laríngea ela é prevalente em crianças e por isso que vocês escolheram esse grupo? É porque a papilomatose laríngea ela é mais frequente em crianças, tendo em vista que elas acabam sendo infectadas pelo vírus durante o nascimento. Ele é transmitido de maneira vertical da mãe para o neném, então acaba sendo mais frequente em crianças. Bom, gostei. É um bom início, né? Interessante. Que pena que teve pequenos problemas no desenvolvimento do projeto. Espero que você persista na iniciação científica para desenvolver agora que as coisas, né, já estamos nos adaptando ao não pós-pandemia, mas a gente está voltando à vida normal, as pessoas estão buscando mais o sistema de saúde e que você possa desenvolver novos projetos relacionados. Já que começou, eu acho que vale a pena insistir. Parabéns pela apresentação. Nosso próximo trabalho se intitula Espessura do músculo adutor do polegar e ângulo de fase por bioimpedância elétrica como marcadores prognósticos para estado nutricional e desfechos clínicos em pacientes cirúrgicos com câncer de cabeça e pescoço. E quem vai apresentar é a Yasmin Mohamed. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, como ele já falou o título, estou trazendo um estudo que foi desenvolvido na Fundação SECOM em pacientes cirúrgicos com câncer de cabeça e pescoço. Bem, estudos vêm cada vez mais nos mostrando a prevalência de desnutrição em pacientes cirúrgicos oncológicos. Dados estes pelo INCA, podemos ver, eu trouxe um pequeno gráfico por taxa de mortalidade com as enfermidades de câncer, cabeça e pescoço. E tem uma estimativa, um estudo para dados de estimativas só aqui em Manaus para novos casos de câncer, cabeça e pescoço é de 200 a 300 novos casos. Isso é feito um estudo 2021/22. Bem, já sabemos que o câncer de cabeça e pescoço, por se tratar já de uma área bastante delicada, ele afeta diretamente na parte nutricional do paciente, já que ele já tem uma dificuldade de ingerir o alimento. E em decorrência do tipo de tratamento que esse paciente for seguir, seja ele quimioterapia, radioterapia, cirurgias, ou estes podendo ser até combinados ou não, vem aí os efeitos colaterais, que são a odinofagia, disfagia, vômitos, náuseas, enfim. E isso acaba fazendo com que o paciente predisponha a menor tolerância ao tratamento por causa da desnutrição. E aí aumenta o custo, aumenta a internação, complicações, e a taxa, consequentemente, a taxa de mortalidade. Com isso, propomos o uso de duas ferramentas, que é a IMAP, a espessura do músculo adutor do polegar, que ela ajuda a identificar se aquele paciente está vindo a ter depressão nutricional ou não, e o ângulo de fase, por meio de bioimpedância elétrica, que nada mais mede a integridade da membrana celular. Ou seja, paciente que tem a pontuação menor ou igual a 5 de ângulo de fase, já mostra que esse paciente está tendo morte celular. Enquanto que a pontuação igual ou menor de 14 para a IMAP, já mostra que esse paciente está vindo a ter uma depressão nutricional. Bem, esse estudo foi feito um acompanhamento na Fundação SECOM para pacientes cirúrgicos e foi feito acompanhamento no pré e no pós-operatório. E com isso buscamos correlacionar esses dois parâmetros para justamente prever se esse paciente iria ter os desfechos clínicos e praticamente para poder prever, na verdade, se esse paciente ia ter depressão ou não. Aqui correlacionamos, foi 31 os dados coletados dos pacientes femininos, mostrando aí uma predominância de pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Fizemos uma média de pontuação, mostrando aqui que a faixa etária mais afetada foi de 51 a 65 anos para ângulo de fase, mostrando pontuação mínima de 3 e a máxima de 5,4, enquanto a EMAP também teve pontuação mínima de 9 e a máxima de 12. Aqui podemos ver que há semelhança entre os dois comportamentos. No gênero masculino, foram 11 os coletados,
sendo a faixa etária mais afetada de 30 a 50 anos. Bem, diante destes dados, observou-se a semelhança entre os dois comportamentos, mostrando bastante relevante na predição de desfechos, tanto os clínicos quanto no nutricional, para ver esse paciente no pós-cirúrgico. E aí buscamos com estes dois novos modelos fomentar no uso clínico, como protocolo clínico, para poder dar uma melhor assistência nutricional a esses pacientes. E é isso, muito obrigada a todos. Tem mais paciente cabeça e pescoço. Oi? Eu entendi que você fez uma descrição, né? Pré e pós, com a espessura do músculo adutor e o ângulo de fase. Mas você ainda não correlacionou com algum endpoint específico, tipo alguma complicação, sei lá, decência de sutura, infecção, pneumonia, tempo de internação alto, né? Então, de acordo com o ângulo de fase, no pré-operatório era feito tanto a medida de ângulo de fase nesse paciente, junto com outros métodos antropométricos considerados padrão ouro, e a EMAP, que ela via se esse paciente estava vindo a desnutrir ou não. Consequentemente, um fato bastante curioso e que me chamou muito a atenção, um paciente até com pontuação menor que 3 no ângulo de fase, eu já previa que esse paciente, por exemplo, ia para uma UTI, no cirúrgico. Então já mostrava que esse paciente já estava bem debilitado. E com esses dois parâmetros, buscamos ter a associação desses dois parâmetros, a fim de prever esses tais desfechos, diminuindo aí o risco de complicação, a fim de diminuir o risco de complicações, o tempo de internação, enfim. E esses dois comportamentos mostraram bastante relevante por conversarem, por mostrar assemelhamento sim, nos dois comportamentos, né? Associação, no caso. Assim, parabéns pela apresentação, foi ótima, mas eu acho que o que faltou foi deixar o objetivo do trabalho mais claro, para a gente entender o resultado. Era comparar os dois para ver que os dois tinham o mesmo resultado, que os dois previam da mesma forma os desfechos do paciente. Então é meio que validar uma coisa comparada à outra. Eu acho que assim, faltou só no objetivo, o nosso trabalho, faltou desenhar um objetivo. Acho que o ângulo de fase ele é bem estabelecido como preditor. Você está testando se a espessura tem a mesma, pode ser usado. O ângulo de fase, ele mede a integridade da membrana celular. Tendo aí, se o paciente mostra a pontuação abaixo disso, já mostra que esse paciente está muito debilitado. Ou seja, se ele for para a cirurgia, já mostra que o tempo de internação dele vai ser muito maior. Então, queremos colocar ele porque ele é medido por bioimpedância elétrica. Queremos colocar esse protocolo como essa ferramenta, na verdade, como protocolo clínico mesmo, a fim de não ter esse maior tempo de internação e tratar diretamente esse paciente, porque, consequentemente, um paciente com ângulo de fase abaixo, provavelmente ele também está desnutrido. E é esses dois comportamentos que buscamos, né, correlacionar e sanar aí. A gente entende que 5 minutos é um tempo um pouquinho curtinho para a gente desenvolver bem direitinho o trabalho, mas parabéns pelo trabalho. É bem importante, mas acho que assim, é pontuar mais o objetivo para que a gente consiga entender o desfecho. Mas parabéns, foi ótimo. O próximo trabalho a ser apresentado é a avaliação da incidência do câncer de colo uterino no Amazonas mediante fatores socioeconômicos e achados laboratoriais. Isabel, que vai apresentar para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Isabel do Rocio Becker Rocha, eu sou farmacêutica e eu sou a relatora desse trabalho, que foi feito juntamente com os mestres Tatiana Almeida e Gabriel Bezerra Dias. O título do nosso trabalho é a avaliação da incidência do câncer de colo de útero mediante fatores no Amazonas, mediante fatores socioeconômicos e achados laboratoriais. O câncer de colo de útero, o câncer cervical, ele está associado a infecções persistentes,
dos tipos oncogênicos do papilomavírus humano, o HPV. No entanto, descobertas precoces no exame preventivo resultam em quadros altamente curáveis. O Instituto Nacional do Câncer nos diz, no ano de 2022, que é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo, com 570 mil casos e 311 mil óbitos. E no Brasil, ele é o terceiro tipo de câncer mais comum, com 16.710 casos e um risco estimado de 15,38 para cada 100 mil mulheres. A região norte é a região mais incidente do país, com uma nítida tendência temporal de crescimento. E esse estudo, esse trabalho, ele tem como, ele visa descrever os achados que possam influenciar na incidência do câncer cervical, mediante, por meio de fatores, de avaliação de fatores socioeconômicos e vieses laboratoriais na cobertura no rastreamento no Amazonas. Trata-se de um trabalho, de um artigo, uma revisão integrativa, através dos bancos de dados virtuais. Como critério para a inclusão desses artigos, foi utilizado artigos publicados em português, estudos realizados no Amazonas entre os anos de 2017 e 2022. 15 artigos fizeram parte desse estudo final, dessa amostra de estudo final. E os critérios que nós encontramos para a não realização do exame de rastreio foram a baixa renda, a escolaridade, a desinformação sobre o exame, tabagismo, alcoolismo, atividades domésticas e a dificuldade de acesso. E nos vieses laboratoriais foram a triagem inadequada, as amostras insatisfatórias e a dificuldade na detecção das atipias. E como conclusão, nós percebemos que a desigualdade social, a dificuldade na comunicação em saúde e as particularidades dos grupos mais vulneráveis prejudicaram o acesso aos serviços de saúde, a um diagnóstico precoce e a um tratamento oportuno. Com isso, eu quero agradecer, em especial a CISUMED, pela oportunidade de fazer parte da segunda Sencop. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação. Boa tarde. Então, foi uma revisão, né, integrativa de trabalhos que se levantou. E esses foram os critérios de não realização de exame de rastreio, logo por isso que elas tinham um diagnóstico de câncer avançado, né? Pelo que eu entendi. Aham. Desculpa. O que nós encontramos para as mulheres não fazerem o exame foram esses critérios, a baixa escolaridade, é uma característica mais específica aqui do norte, né? Isso. Não, que não foi feito o rastreio, o exame de rastreio. É muito importante para a gente o trabalho, até você pensar em realmente buscar dados, principalmente da parte laboratorial, porque a gente, extrapolando para a prática clínica, a gente vê mulheres que têm histórias de que realizavam exames periodicamente, mas o diagnóstico já foi num diagnóstico avançado. Então, onde é que a gente está errando, né, nesse momento? Então, parabéns pelo trabalho. Acho que é um trabalho que é uma iniciação científica de revisão que fomenta para próximas pesquisas. Espero que você continue no caminho da pesquisa para realmente a gente ter mais dados e dados relacionados ao lugar onde a gente está, que é a maior incidência de câncer de colo de útero. Então, a gente precisa realmente explorar esse campo aqui, né? Parabéns.
o próximo trabalho a ser apresentado, eficácia do acompanhamento em cuidados paliativos no tratamento dos pacientes oncológicos. A apresentação vai ser feita pela Rayane Rodrigues. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rayane, sou acadêmica de medicina do 6º período da FAMetro. Nós vamos falar um pouco sobre os cuidados paliativos nos pacientes oncológicos. Bom, os cuidados paliativos, eles são destinados aos pacientes de doenças crônicas, né? E nós estamos hoje vendo que os cuidados paliativos estão se inserindo nos meios médicos, né? Esses pacientes é composto o tratamento por uma equipe multidisciplinar que acampa todas as áreas de atuação da área da saúde. Nós fizemos uma revisão sistemática através de uma busca pela base de dados da PubMed. Foram selecionados 149 artigos. Desses 149, apenas 9 atenderam aos critérios de inclusão. Foram selecionados na língua inglesa e nos últimos 10 anos. O cuidado paliativo, ele melhora muito a qualidade de vida desses pacientes que estão nos seus últimos dias, além do que ele tenha um melhor cuidado com esse paciente e seus familiares, não somente aos pacientes, mas também um conforto para os seus familiares. Além do que a diminuição dos custos hospitalares, farmacêuticos, laboratoriais e até mesmo internações nas unidades de terapia intensiva. As entidades em si, elas priorizam e comentam a respeito, né, da inserção dos cuidados paliativos, que eles deveriam ser mais inclusos nas instituições de saúde. Porém, a OMS, ela declarou que, infelizmente, ainda não temos os cuidados paliativos em todas as instituições de saúde, né? E com isso acaba defasando o cuidados paliativos nesses pacientes que muito precisariam, né? E infelizmente eles não estão tendo um tratamento adequado, adequando a um sofrimento nesses últimos dias de vida. Os cuidados paliativos, né, associados a um tratamento completo com essa equipe multidisciplinar, eles apresentam uma influência positiva nessa finalidade para esse tratamento dos pacientes, e eles devem ser iniciados precocemente, né? Visto que, ao se tratar de um estágios relativamente crônicos, esses pacientes eles precisam ter um cuidado maior, e o tempo ele é primordial nesse tratamento para esses pacientes, né? Então, indicando que é necessário ser de forma precoce, para que esses pacientes eles tenham uma qualidade e um conforto melhor nesses seus últimos dias de vida. Então é isso. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Então, eu acho que eu senti falta do porquê que os outros 140 artigos não foram inclusos. Então, o critério de exclusão dos outros artigos para a gente... Porque é um assunto que a gente espera que tenha muita literatura, né? Que a gente consiga debater bastante, porque já é um assunto que a gente vem falando de longa data. Infelizmente, a gente tem esses dados de que não é bem difícil você encontrar isso, principalmente no cenário público, né? Então a gente tem pouco acesso aos cuidados paliativos. E assim, quais seriam os critérios de exclusão desses 140 artigos? Então, esses artigos eles não entraram, né, no nosso trabalho, pois eles não falavam diretamente a eficácia deles nos cuidados paliativos. Eles só citavam alguns profissionais e muitas vezes não estava inserido a equipe multidisciplinar nos trabalhos, né? Então a gente priorizou artigos que falassem de equipe multidisciplinar e pacientes oncológicos. Mas parabéns, é uma temática muito importante, principalmente para o cenário atual, onde a gente consegue ter uma longevidade maior e a gente consegue entender mais sobre cuidados paliativos e fim de vida. Então, parabéns, espero que você continue pesquisando e estudar sempre é o melhor caminho. Nosso próximo trabalho se intitula Perfil Sociodemográfico dos Pacientes com Neoplasia de Colo de Útero no Setor de Tratamento Radioterápico da Fundação SECOM. O aluno que vai apresentar, pode vir, meu amor.
Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Gabriela e o resumo que eu vou apresentar hoje intitula-se Perfil Sociodemográfico dos Pacientes com Neoplasia do Colo de Útero, tratada no setor radioterápico da Fundação SECOM. O câncer de colo de útero, ele é uma desregulação na proliferação das células do colo do útero, né, na zona de transformação, que é entre o endocérvice do epitélio glandular e o exocérvice do epitélio escamoso. A maioria das neoplasias ocorrem nessa região. Esse tipo de câncer, ele tem a sua característica histopatológica predominantemente do carcinoma escama celular, seguida do adenocarcinoma, e ele é muito prevalente na nossa região amazônica. Então, por isso é muito importante identificar esse perfil sociodemográfico, essas características das pacientes que são tratadas na fundação, que é de alta referência. Ele apresenta um pico principalmente na quarta e quinta década de vida, né, apresenta um ápice de incidência, e nós vamos analisar se isso corresponde ou não com os dados analisados na nossa pesquisa. A radioterapia ela é uma forma de tratamento muito eficaz também nessa neoplasia, e pode ser tanto do tipo de teleterapia, com aplicação à distância, quanto de braquiterapia, em que a fonte ionizante ela é colocada próxima já do local onde tem a neoplasia. O nosso estudo ele é um estudo retrospectivo, descritivo e analítico, que foi realizado nos prontuários do SECOM de 2017 a 2019. Foram analisados 302 prontuários, né, sendo 105 do ano de 2017, 101 do ano de 2018 e 96 do ano de 2019. Quais resultados nós obtivemos? Né, que o perfil sociodemográfico dos pacientes são de mulheres entre a quarta e quinta década de vida. Elas também são de raça cor parda. A maioria procede do estado da nossa capital, Manaus, mas é natural do interior do estado, né? A gente também conseguiu observar que ela tem estado civil solteira, e das pacientes avaliadas, 29% eram tabagistas. E quanto à multiparidade, teve um empate entre 3 a 6 gestações, com cerca de 30%, e também a mesma quantidade acima de 6 gestações. Isso, a variável idade foi que mais nos chamou a atenção, porque também teve uma grande porcentagem para acima de 60 anos, né? Que mostra que a partir de 60 anos, devido à senilidade, tem uma menor adesão aos exames preventivos, tem também uma menor atenção aos sinais de displasia, e também tem a característica de um maior risco de desenvolvimento de neoplasias. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que mostra o tabagismo, e outro que define qual foi esse perfil. Então, nós concluímos que o perfil das pacientes dessa quarta e quinta década de vida, e que elas são procedentes da capital e nascidas no interior do estado. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela apresentação. Parabéns, eu gostei. O objetivo foi bem claro, né? Que você queria alcançar, e descreveu o objetivo na conclusão, né? E a discussão é isso, é um trabalho epidemiológico, né? Que vai levar a outros trabalhos, né? Para você focar no público. Interessante é que você vai pegar ainda da radioterapia pacientes com câncer de colo uterino avançado, né? Isso que é importante notar. Não, tudo bem, legal, gostei. O próximo estudo o trabalho é um estudo comparativo entre bisturi elétrico monopolar e pinça harmônica para esvaziamento cervical. Análise de custo-efetividade vai ser apresentado pelo aluno Jonathan.
Boa tarde, eu me chamo Jonathan Nascimento Priante e o meu projeto tem o título Estudo Comparativo entre o bisturi elétrico monopolar e a pinça harmônica no esvaziamento cervical, uma análise de custo-efetividade. Bom, a pinça harmônica ou ultrassônica ela tem sido utilizada em várias cirurgias, tanto as cirurgias oncológicas quanto as não oncológicas. No entanto, nas cirurgias oncológicas, foi observado uma superioridade em variáveis como tempo cirúrgico, tempo operatório, principalmente no procedimento de tireoidectomia. No entanto, no esvaziamento cervical, que geralmente é feito concomitantemente à exérese tumoral primária de tumores de cabeça e pescoço, principalmente de boca e orofaringe, os estudos ainda são muito incipientes, não se encontrando custo-efetividade na literatura, apesar de ter sido demonstrado superioridade em tempos como tempo cirúrgico, tempo de internação, assim como incidência de complicações. Além disso, numa meta-análise feita por Wallen e colaboradores, foi visto que, quando se utilizava a pinça harmônica em comparação a outros métodos homeostáticos, havia uma redução de cerca de 8,7% em custos. E se a gente aplica isso num contexto onde os recursos em saúde eles são bastante limitados e devem ser constantemente reavaliados para ser distribuídos no sistema, essa taxa estatística é bastante relevante. Sendo assim, tendo em vista que a Fundação SECOM ela realiza mais ou menos uma média de 100 procedimentos ano, o nosso projeto tem como objetivo geral fazer essa comparação de custo-efetividade entre a pinça ultrassônica e o bisturi elétrico monopolar, comparando em objetivo geral isso e em objetivos específicos, comparar ali a incidência de intercorrências, o tempo cirúrgico, o tempo de internação, assim como o tempo de permanência ali do dreno que é colocado após a cirurgia. Desta forma, na nossa metodologia, temos 12 pacientes de acordo ali com a disponibilidade de pinças que pode ser doado pela direção técnica, onde 6 seriam pacientes submetidos ao procedimento pelo esvaziamento cervical com a pinça ultrassônica e os outros 6 seriam ali o grupo controle feito pelo bisturi elétrico monopolar. Após ali a cirurgia e também o aceite do paciente anteriormente do TCLE, seriam coletados todos os dados referentes àquela internação, que incluiriam tanto os exames laboratoriais, também os exames de imagem, assim como os recursos humanos, por exemplo, sessões de fisioterapia, assim como curativos feitos pela enfermagem. Em relação aos resultados, devido à pandemia, não foi conseguido o espaço amostral almejado, que era de 12 pacientes, onde conseguimos análise de 3. Se a gente for observar na tabela, é um grupo bastante homogêneo, principalmente em relação ao estadiamento PNM. Dessa forma, o estudo ainda é inconclusivo e necessita, então, de um número maior de pacientes para que assim sejam feitas as corretas comparações e inferências. Esse estudo será continuado, a gente está em fase de análise de dados e já foi aprovado no novo edital de iniciação científica da Fundação SECOM. Muito obrigado pela atenção. Parabéns pela apresentação, deu para ver que você realmente dominava o tema, muito segurança, então foi muito bem apresentado. E que bom que está continuando esse trabalho, porque eu acho que assim, a análise de custo-efetividade impacta diretamente ao atendimento, ao SUS, então muito bom, muito importante o seu trabalho. Muito bom, parece que vai ser um trabalho bem complexo, né? Que custo-efetividade você tem que levar em consideração muita coisa. Às vezes é bom delimitar bem, assim, né? O que é que você vai avaliar. Até que é um trabalho prospectivo, né? E aí você tem que ter um controle muito bem dos dados, né? Então, tudo bem tabeladinho, com preço. Muito bem. Bom desafio. O próximo trabalho a ser apresentado é o perfil clínico dos pacientes com neoplasia de glândulas salivares e carcinomas escamocelulares de cabeça e pescoço atendidos no ambulatório da FSECOM em 5 anos. Será apresentado pela Ana Paula Guimarães. Boa tarde, eu posso criticar? Tá bom. Eu me chamo Ana Paula, a minha orientadora é a doutora Maria Carolina e a co-orientadora é a doutora Lia. Os cânceres de cabeça e pescoço, eles representam 4,8% de todos os cânceres e, de acordo com o INCA, ele ocupa a 6ª posição na região norte. Ele é mais frequente em homem na faixa etária dos 60 anos. Os fatores de risco é o tabaco, o álcool e o HPV, sendo que a associação álcool e tabaco ela tem um efeito interativo e multiplicativo para o desenvolvimento dessa neoplasia.
A maioria dos pacientes eles são assintomáticos e quando eles apresentam sintomas, eles já estão em estágio avançado. Por exemplo, se fosse um câncer de nasofaringe, o paciente ele apresentaria uma cefaleia, uma diplopia, uma dormência facial. Se fosse um câncer de laringe, seria uma dispneia, uma rouquidão, uma dificuldade para deglutir. Se fosse um câncer de orofaringe ou de cavidade oral, seria uma lesão na cavidade oral que não cicatriza, uma dor crônica e também ele poderia apresentar uma leucoplasia ou uma eritroplasia. O diagnóstico dessa neoplasia ela se dá por meio da biópsia e da tomografia de face e pescoço. E o objetivo deste trabalho foi identificar o perfil clínico desses pacientes que foram atendidos no ambulatório do FCCOM no período de 2016 a 2020. Ele foi um trabalho retrospectivo, descritivo e analítico de prontuários físicos e eletrônicos lá no ambulatório do SECOM. Foi aprovado pelo CEP e foram analisados 325 prontuários. Com essa coleta, o que se concluiu? Que a neoplasia de cabeça e pescoço ela é prevalente mesmo no sexo masculino, tanto que dos prontuários, 71,2% dos pacientes eram do sexo masculino, na faixa etária de 51 a 69 anos, que representou 56,98% dos pacientes dos prontuários. Em relação à etnia, a predominante nos prontuários foi a parda, que representou 76,94%, em desacordo com a literatura, que diz que é afrodescendente. Contudo, está de acordo com o IBGE, 65% da população do Amazonas é parda. Por isso esse resultado. Em relação aos fatores de risco, álcool e tabaco estão sim relacionados. O álcool representando 35,22% dos pacientes e o tabaco 41,61%. Em relação ao HPV, só 0,6% dos prontuários continha essa informação. Ainda não é protocolo da instituição a coleta desse dado. Em relação ao histórico familiar, 25,47% dos pacientes tinham histórico familiar. Por que uma taxa tão baixa? Porque a grande maioria dos prontuários não tinha essa informação, estava em branco. Em relação ao tipo histológico, do carcinoma escamocelular, o predominante foi o moderadamente diferenciado, que representou 50% dos nossos pacientes, e de glândula salivar, o carcinoma, 55%. Em relação à metástase, a gente sabe-se que a neoplasia de células escamosas apresenta um índice de metástase baixo, por isso que só 18,5% apresentaram a metástase cervical e 12,93% a metástase à distância. A cirurgia é o tratamento base para lesões primárias. Contudo, teve um pequeno índice dos prontuários, porque a grande maioria dos pacientes, eles já tinham o câncer em estágio avançado. Então, sabe-se que a radioterapia associada à quimioterapia tem um poder curativo melhor do que a cirurgia. Por isso que a grande maioria dos pacientes realizaram a radioterapia, que foi 69,37% dos pacientes, e a quimio, 59,93%. A traqueostomia, apenas 14,95% dos pacientes realizaram, e a gastrostomia e a jejum, apenas 4,3%. Então, diante desse estudo, de todos esses prontuários, conclui-se que realmente a neoplasia de cabeça e pescoço ela é prevalente no sexo masculino, no homem pardo, na faixa etária de 51 a 69 anos, mas que procura o SECOM em estágio avançado. Então, qual que seria a estratégia? Dar informação para a população e treinar a equipe de saúde para que eles deem um diagnóstico precoce e preencham adequadamente os prontuários dos pacientes. Foi isso. Parabéns, foi muito bom, muito ver que você tem segurança no tema, uma análise de dados bem legal. Assim, muito parabéns, já deu intervenção, então é um trabalho bem completo, não tenho nem o que falar. Eu gosto desse trabalho também de perfil epidemiológico, né, ambulatorial, porque é para a gente entender os pacientes que a gente tem. Mas, por exemplo, uma observação, quando você faz, por exemplo, você falou dos pacientes com histórico familiar, é uma taxa, então você tem que dividir o número de pacientes que tem relato de histórico familiar sobre o paciente que tem informação no prontuário, se sim ou se não, entendeu? Se não tem informação de prontuário sobre, por exemplo, doença familiar, esse paciente ele não pode entrar no estudo, porque você não sabe nem que sim nem que não. Aí você já
Você considerou que não, né, que ele não tem histórico. Então por isso que ele ficou tão baixo, entendeu? Então você tem que... essa informação você não avalia, ele não entra no estudo, né? Ele não entra na porcentagem, você não... né? Você contou como 100% e só 12%. Então seria tipo assim, você deveria... o que a proposta seria de que os pacientes, quanto dos pacientes que tinham a informação, essa amostra seria 100%. Quanto desse pequeno número, que foram 12%. Exatamente. Exatamente. Sem informação, como não? Porque você deve ter imaginado assim, já que o médico não colocou, então não deve ter, mas você não pode chegar a essa conclusão. O médico pode não ter pensado em fazer essa pergunta. Então ele não é um paciente de risco para sua análise, entendeu? Aí eu achei também que poucos pacientes bebem e fumam no meu ambulatório, quase todo mundo. Né? Pode ser que o médico não tenha perguntado, né? Então, ou não descreveu, entendeu? Não descreveu no prontuário. Sem informação. Porque às vezes o cara já entra cheirando a cigarro, nem escreve. Então, por exemplo, o fotogista principal, no SECOM, quase todo mundo que eu atendo lá, câncer de cabeça e pescoço, homem. Pode ser. Até porque é um prontuário aberto. Prontuário aberto, o médico coloca se ele quiser ou não. Ele não é obrigado a colocar nem sim, nem que não, né? Aí, isso que é interessante ver, né? Para ver qual o paciente que tem realmente o risco de ter aquele sim ou aquele não. Porque se ele nem tem aquele risco de ter sim ou não, ele não pode ser considerado na análise. Não deveria entrar nessa análise desse item, especificamente. Entendeu? Não, gostei, muito bom. Nosso próximo trabalho, que se intitula Radioterapia para Carcinoma de Células Escamosas de Laringe, levantamento de 5 anos na Fundação SECOM, será apresentado, pode vir, pela Maria Esther. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, sou Maria Esther, vou apresentar o estudo, né, Radioterapia para Carcinoma de Células Escamosas no Laringe, um levantamento de 5 anos da SECOM. Bom, o câncer da laringe, ele representa cerca de 1/3 dos cânceres de cabeça e pescoço mundialmente falando. Aqui no Brasil, ele tem incidência, ele ocupa a 8ª posição. E no nosso estado, Amazonas, cerca de 70 novos casos em homens e 20 novos casos em mulheres por ano. Assim, também sendo característico, certo, essa predominância no sexo masculino. Bom, para a modalidade terapêutica, podemos ver os procedimentos cirúrgicos, a quimioterapia e a radioterapia. Essa última pode ser tanto isolada quanto em associação com as outras últimas duas. A radioterapia, ela atualmente está crescendo muito em importância pelo seu objetivo terapêutico, certo? E assim sendo realmente um potencial, né, em tratamento oncológico. Bom, o nosso estudo, ele teve metodologia, ele trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e analítico, feito por prontuários físicos e virtuais dos pacientes com carcinomas de células escamosas, tratados por radioterapia na instituição, dos anos de 2016 a 2020. Bom, para a amostra, a gente coletou 128 por amostra em uma população de 190, certo? Sendo somente 117 elegíveis, ou seja, mais de 18 anos, com tanto homem quanto mulher, e assim, independente da sua classe socioeconômica. Em relação aos excluídos, que só foram 11, foi por causa que os laudos histopatológicos não foram encontrados. Assim, dos nossos resultados, foi visto uma predominância do plano terapêutico de uma dose de 2 Gray por 5 sessões por semana em 7 semanas.
o que dá mais ou menos 66 a 70 grays na dose total. O que equivale a uma dose até um pouco alta, certo, terapêutica, porém, como teve a associação com quimioterapia em 89,33%, o que pode ser visto em casos que o oncologista vê que tem um prognóstico cura em 5 anos aumentado, em pacientes com estágio de T4 e N2, que é um estágio bem alto, o que faz concordância com essa escolha terapêutica mais elevada. Certo? A localização do carcinoma foi normalmente em glote, com isso patológico moderadamente diferenciado, e o perfil socioepidemiológico vimos mais do sexo masculino, pardo, casado, com profissão em setor de serviço, como por exemplo agricultor ou autônomo, hábitos psicossociais de etilismo e tabagismo, sendo o tabagismo mais predominante em 82,22%, e também a faixa etária de 60 anos ou mais. Em conclusão, o nosso estudo ele indica, além da escolha terapêutica mais escolhida, certo, para os oncologistas, também características da lesão e o perfil socioepidemiológico dos pacientes. Muito obrigada pela atenção. Parabéns pela apresentação. Bom que temos um radio-oncologista para falar. Não, é um bom trabalho de descrição epidemiológica. Mas assim, eu entendi que como se o título falasse assim, descrição do perfil epidemiológico de pacientes tratados com câncer de laringe tratados na radioterapia, né? É um levantamento... Opa. Normalmente foram vistas as características dos pacientes. Então, normalmente era um paciente do sexo masculino, certo, pardo, com a profissão nesse setor e faixa etária de 60 anos. É assim que a gente falou que indicou um perfil socioepidemiológico. Só uma ideia de que se alterar só um pouquinho o título, eu já entender tudo que você está falando no trabalho, entendeu? Mas interessante. O paciente que a gente pega no ambulatório com câncer de laringe avançado, né? É esse cara aí que você descreveu. Parabéns. Então vamos lá. Levantamento epidemiológico dos cânceres de cavidade oral atendidos na FSECOM em 2015 a 2019. Será apresentado pela Érica. Pode vir. Boa tarde, meu nome é Érica. Vou dar iniciação agora a apresentar sobre o levantamento epidemiológico dos cânceres na Fundação SECOM de cabeça e pescoço. Então, o câncer, ele, na cavidade oral, é um dos mais acometidos na população brasileira, estando aí em torno do 11º mais comum no Brasil e também mundialmente. Esse estudo ele é um estudo observacional. Ele foi selecionado 114 prontuários, mas apenas 84 dos prontuários foram consideráveis, porque não estavam todos estando completos com as informações que são idade, etnia, sobre o estadiamento e também sobre a localização do tumor. Então, o tipo histopológico mais frequente
é considerável carcinoma de células escamosas, estando representando 92% dos casos. O caso mais frequente ainda continua sendo do hábito de vida é os fumantes, principalmente quando está associado ao etilismo, pois no álcool, o álcool ele solubiliza algumas substâncias que estão no tabaco, causando ainda mais prejudicialmente o câncer. O estadiamento ele é importante, pois nele a gente vai observar a gravidade da doença, o tamanho da lesão. No estadiamento a gente vai observar também qual tratamento será necessário para aquele determinado tipo de câncer, sendo o estadiamento mais leve será considerado uma excisão cirúrgica e o estadiamento um pouco mais avançado será considerado a incisão cirúrgica ou a radioterapia ou a quimioterapia adjuvante. O estadiamento, então, mais avançado, pegando a parte dos linfonodos, será considerado o tratamento com a radioterapia e a quimioterapia associados. Então, assim, o câncer na cavidade oral ele é mais cometido por causa do tabagismo e também composto por homens pardos com 50 e 69 anos. Por isso, hoje é importante ter essa valorização nas campanhas no serviço público e também durante as campanhas sociais, por conta de ter uma valorização para fatorear a doença e também para buscar conhecimento para as pessoas que ainda não possuem. Parabéns pela apresentação, Érica. Assim, eu acho que o que eu senti mais falta é da gente, assim, como a gente tem uma banca especializada, então estadiamento, a gente vai fazer estadiamento TNM, né? E assim, realmente identificar assim, localmente avançado, que é um trabalho científico e a gente pede um pouquinho mais dessa parte mais técnica. Mas é importante o seu trabalho, levantamento epidemiológico é sempre importante para a gente avaliar as intervenções que a gente vai tomar, que é justamente para ampliar as possibilidades de intervenções e futuros trabalhos, né? Mas parabéns pelo trabalho. Não, gostei também. Eu vi que você você definiu muito bem, né, a metodologia, a data que você vai começar, a data que você vai acabar, os dados que você vai levar em consideração, os dados que você não vai levar em consideração, a tabela parece que está bem elaborada, né? E é uma fotografia daquele paciente que entra pela porta, né? Então você só não pode fazer inferências do paciente que não entrou, da população, né? Então a gente tem que abordar esses pacientes. Não, esse é o paciente que conseguiu chegar. Você não sabe o que aconteceu com o paciente que não chegou no ambulatório, né? Se ele tem esse mesmo perfil. Só uma observação, né? Que você comentou mais. É uma descrição que está bem elaborada. A gente entender o paciente que a gente está atendendo nesse consultório, nessa data, nesse período, né? Parabéns. Então, a gente dá por encerrado as apresentações e gostaríamos de avisá-los, a quem está aqui nos assistindo, que ao final da programação de hoje teremos um coffee break, então esperem aí para não ir para casa sem lanchar, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos que estão em casa e continuemos a nossa programação normal.